Olá, doutores, vamos continuar com a nossa aula? Bom, então, no nosso vídeo anterior, desculpa, nós terminamos o nosso vídeo anterior falando a respeito da causa de pedir. E o que é a causa de pedir? A causa de pedir nada mais é do que os fatos e o fundamento jurídico. Ou seja, os fatos, eu vou levar ao conhecimento do magistrado o que realmente aconteceu. Eu vou lá e conto a minha história. E a causa de pedir, o fundamento jurídico para aquele determinado pedido. E aí, depois que eu desliguei a câmera, eu fiquei pensando, eu até falei, olha, eu vou trazer lá os fundamentos jurídicos do pedido, né? Dentre esses fundamentos jurídicos, claro, eu vou trazer a letra da lei, eu posso trazer uma súmula, eu posso trazer também um trecho da doutrina, eu posso trabalhar a minha tese, eu posso trazer uma eventual súmula, entendimento, súmula vinculante, enfim. Mas eu também posso, igual eu falei para vocês, criar a minha tese. Só que para eu criar uma tese, ainda que seja uma tese nova, eu tenho que ter fundamento jurídico. E mais, vamos lembrar que lembra que segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, quando não haver uma lacuna na lei, lembra que havendo nunca lembro se é isso que eu estou tentando olhar aqui. Eu nunca lembro se é o artigo 3º ou 4º, mas que havendo lacuna na lei, o juiz julgará de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, se for necessário na minha fundamentação, eu também posso usar o costume, posso usar uma analogia. Também nessa minha fundamentação jurídica, eu poderei usar os princípios. Por isso que o professor fica falando tanto para vocês de princípios e uma boa parte dos alunos não é muito fã de princípios, porque acho que é muito decoreba, enfim, mas não é o caso. E só para sanar a curiosidade, não é? Olha lá, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Certo? Então, eu vou usar os princípios gerais do direito. Enfim, posso usar vários tipos de fundamentação, mas eu preciso fundamentar. Então, quando eu junto o fato mais o fundamento jurídico, juntei fato mais fundamento jurídico, que eu tenho, canso de pedir, tá bom? Tranquilo? Certinho? Olha lá, doutores. Continuando a nossa viagem pelo fantástico mundo do artigo 319, os requisitos da petição inicial. Olha lá, inciso 4. O pedido com suas especificações. Quando eu digo o pedido com suas especificações, o que isso significa? Olha, significa que eu tenho que explicar exatamente o que eu estou pedindo. E mais, quando vocês estudaram teoria geral do processo, vocês viram que em algumas situações o pedido pode ser alternativo, pode ser cumulativo, eu vou ter que descrever tudo isso. Em algumas situações eu posso ter pedidos onde eles são alternados. Eu peço ou uma coisa ou outra. Como assim? Ou eu peço uma coisa ou outra? Pensa aí. Eu pactuei com alguém uma obrigação de fazer. Isso. Eu pactuei com um pintor de parede que ele vai pintar todas as paredes internas da minha residência. Ele tem, logo, nós temos um contrato, uma obrigação de fazer, certo? Se ele não cumprir, se ele não vai lá pintar, ele não vai pintar, e eu entro com uma ação exigindo que ele cumpra com essa obrigação de fazer, ou seja, que ele vá lá e pinte a minha casa. Ou, olha aí,
o pedido subsidiário. Ou ele vai lá e pinta a minha casa, ou ele devolve o valor que eu já paguei. Pensa que nesse exemplo aí eu tinha pagado anteriormente essa pessoa para efetuar a pintura, ela não efetuou. Então eu entro com uma ação de obrigação de fazer, não é? Para exigir que esse contrato, não é, de obrigação de fazer seja cumprido, e aí eu peço para que ele ou vá até a minha residência e pinte as paredes internas, que é o que ficou pactuado, ou que ele me devolva o dinheiro. São pedidos subsidiários, ou uma coisa ou outra. Agora, uma outra situação de pedidos, uma situação de pedidos cumulativos. Pensa numa ação que eu estou pedindo dano moral, mais dano material, mais lucro cessante. Estou pedindo tudo isso na ação, as três coisas. É cumulativo, porque eu pedi dano moral, um pedido, dano material, 2 pedidos, lucro cessante, 3 pedidos. Então, eu terei esses 3 pedidos, certo? Mas cumulados, por quê? Porque eu não estou pedindo ou o pedido número 1, ou o número 2, ou o número 3. Não, eu estou pedindo o número 1, mais o número 2, mais o número 3. Certinho? Vamos lá. Inciso 4. O valor da causa. Lembrar disso. Toda petição inicial, processo de conhecimento, ou seja, cumprimento de sentença, tem obrigatoriamente que ter o valor da causa. Por que eu estou dizendo isso? Tem que ter obrigatoriamente o valor da causa. Olha, porque o valor da causa, ele está baseado, não é? Ele pode estar baseado no proveito econômico, ele pode estar baseado no valor de parcelas vencidas e vincendas, vai depender da situação específica. Mas toda causa, e isso você não pode esquecer, lembra, pelo amor de Deus, que nós estamos falando em requisitos, e o requisito 5, de número 5, tá lá no artigo 319, inciso 5, o valor da causa, ou seja, tem que ter valor da causa? Sim, tem que. Eu não gosto muito dessa coisa de tem que ter, mas sim, tem que ter o valor da causa. Então, normalmente, no que diz respeito ao valor da causa, o valor da causa ele está relacionado com os pedidos, não é? Com o que eu estou pedindo. Pensa aquela situação onde eu falei para vocês que eu estava pedindo dano moral mais o dano material mais o lucro cessante. Qual será o valor da causa? O valor da causa será uma somatória dos 3. Aí eu faço a seguinte pergunta para os senhores. Já que nós estamos falando em valor da causa, dê uma olhadinha, por favor, no artigo. Calma, deixa eu puxar as minhas fitinhas aqui. No artigo 291 do Código de Processo. Olha lá. A toda causa será atribuída um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente auferível. O que significa dizer isso? Primeiro, a gente já viu lá no 319 que toda petição inicial, seja no processo de conhecimento, seja no cumprimento de sentença, ela vai ter que ter um valor da causa. Isso aí nós não temos dúvida, não é? A gente aprendeu, já guardou, enfim. Agora, o que a gente precisa pensar é o seguinte, nós precisamos pensar, calma que eu tô empurrando mais para trás, isso. O que nós precisamos pensar é o seguinte, em causas em que tem proveito econômico é muito claro, que já dá para se auferir logo de cara, ou seja, que já dá pra gente saber qual é o valor logo de cara, fica fácil dar o valor da causa, não é? Só que nós temos algumas causas que não tem esse proveito econômico que vai se auferir no primeiro momento, ou seja, que dá para se identificar esse valor econômico num primeiro momento. Conseguem pensar num exemplo? Olha lá, uma ação de reconhecimento de paternidade. Mas pensa nesse exemplo aí.
é só uma ação de reconhecimento de paternidade. Não estou falando em prestação de alimentos, não estou falando de uma eventual petição de herança pós-mortem, não estou falando nada disso. Estou falando única e exclusivamente do reconhecimento de paternidade. Tem proveito econômico esse conhecimento de paternidade? Não, não tem. Mas vai ter que ter um valor da causa? Sim, o advogado, quando ele estiver lá peticionando, ele vai ter que atribuir um valor a essa causa, ainda que seja um valor, não é? Alguns colocam lá valor para fins meramente fiscais, valor para fins meramente legais, enfim, tem várias formas como alguns advogados colocam. Olha, uma outra situação onde nós temos uma ação, e isso acontece em geral com as ações declaratórias, tá bom? Aquelas que simplesmente declaram um direito. Por vezes, algumas delas, elas simplesmente declaram um direito e num primeiro momento não há como se auferir um valor econômico, tá? Dá para se identificar logo de cara um proveito econômico, vamos pensar assim. Olha um outro exemplo. Uma ação onde eu peço a exclusão de algum herdeiro. Isso. Os herdeiros, só a título de curiosidade para vocês não se perderem muito aí nos seus estudos, se vocês olharem lá o artigo 1814, 1814 do Código Civil, ele traz quem são os excluídos da sucessão, aqueles que não receberão herança. E dentre aqueles que não receberão herança, está lá no caput do 1814 do Código Civil, que serão excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que esqueci o resto. Não é que eu esqueci, eu lembro mais ou menos, eu lembro que aquele que tiver participado do homicídio, calma aí, vou falar certinho para vocês, para não ficar falando coisa faltando, tá bom? Pra vocês não ficarem falando depois. Olha lá. São excluídos da sucessão os herdeiros legatários. Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou da tentativa deste contra a pessoa cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, se a pessoa foi lá, matou, participou do homicídio, foi coautor, ou ainda que seja apenas da tentativa, seja do autor da herança do seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, ele também não pode herdar, tá bom? Inciso 2 do 1814 do Código Civil. Os que houverem acusado caluniosamente em juízo, então acusou, não é o autor da herança, caluniosamente em juízo, ele vai ser excluído. E 3, aqueles que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem ao autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Bom, nessas 3 situações específicas, esse rol é taxativo, essas pessoas não poderão herdar, serão excluídas da herança, tá bom? Só que olha o que fala o 1815. A exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença. Ou seja, vai ter uma sentença declaratória. Uma sentença dizendo, olha, o fulano, o ciclano e o beltrano não poderão herdar. Por quê? Porque cometeram quaisquer um dos atos dispostos no artigo 1814 do Código Civil. Vai ter essa sentença declarando, uma sentença meramente declaratória, vai dizer se a pessoa vai ser excluída ou não da sucessão, ponto. Qual o valor econômico? Nesse primeiro momento dá para se oferir? Não, porque a gente não está falando do patrimônio que o decujus deixou, não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando se essa pessoa terá ou não o direito de receber a herança. Certinho? Tranquilo? Ótimo. Ainda, falando de valor da causa, eu pedi para vocês darem uma olhada lá no 1291, mas olha a importância do 1292 do Código de Processo, tá? 292 do Código de Processo Civil. O valor da causa
constará da petição inicial ou da reconvenção e será: inciso 1, na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Então, todos os valores dos débitos, os valores dos juros, eles serão corrigidos até o momento da propositura da ação, certo? E aí, esse será o valor da causa, já englobando multa, já englobando juros, certo? E todas as parcelas vencidas até então. 2. Na ação em que tiver por objeto a existência, a validade ou cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. Então, se eu quero anular um ato jurídico, seja por qualquer motivo, pensa o seguinte, eu sou credora de alguém, esse alguém foi lá e cometeu uma fraude contra credores, ou seja, essa pessoa foi lá e se desfez de um bem, se tornando insolvente. Se essa pessoa terminou por se tornar insolvente, ela cometeu uma fraude contra a execução. Quando eu entro com uma ação para anular esse ato jurídico, pensa que ela vendeu um imóvel, eu quero anular essa venda desse imóvel, eu vou entrar com uma ação para anulação de negócio jurídico. Uma anulação de negócio jurídico, num primeiro momento, a anulação em si, ela não tem um efetivo proveito econômico, certo? O que tem valor é o bem, mas a simples declaração de que esse ato jurídico é nulo ou não dá para se auferir logo de cara um valor econômico, tá bom? Aí, nesses casos, não é? A gente terá o valor do ato ou de sua parte controvertida. Então, o valor, nesse caso, específico, a gente vai usar o valor da transação, tá? Ou vamos imaginar que uma parte só desse negócio jurídico, eu vou usar o valor dessa parte desse negócio jurídico. 3, o inciso 3 do 292, que ele diz respeito ao valor da causa, já que nós estamos falando especificamente em valor da causa. Olha lá, na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pretendidas pelo autor. Ou seja, aquele que é o autor da herança, ele está pedindo alimentos, e se ele está pedindo esses alimentos, qual será o valor da causa? O valor de 12 prestações as quais ele está pedindo. Vamos imaginar o seguinte, a pessoa, só para ficar fácil de fazer conta, né? Afinal, sou de humanos. Aí, meu celular eu tô usando para gravar, não dá nem para usar o celular agora para fazer conta. Pensa que eu estou pedindo R$1.000, a pessoa ingressou com uma ação pedindo R$1.000 de alimentos, então tem que colocar o valor da causa, será o valor de 12 parcelas, ou seja, pedido de R$1.000, o valor da causa será de R$12.000, tá bom? Aí a ideia do legislador é trazer um ano do que a pessoa pretende receber, tá bom? Olha lá. 4. Na ação de divisão, demarcação e de reivindicação, o valor da avaliação da área ou do bem objeto do perdido. O que acontece? Pensa que alguém invadiu o meu imóvel. Isso, eu tenho uma fazenda lá, deixa eu sonhar, né? Deixa eu sonhar na pandemia. Imagina que eu tenho uma fazenda enorme lá no Mato Grosso, a fazenda tá lá improdutiva, eu deixei o dinheiro lá só para investir realmente, mas a fazenda tá lá parada. O MST invade a minha fazenda. Eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse, porque eu perdi toda a posse da minha fazenda. Eu entro com essa ação de reintegração de posse e o valor da causa será o valor do bem, tá bom? Aqui, ó, o valor da área ou do bem objeto do perdido. Por quê? Porque eu perdi a minha posse pro MST, tá bom? Olha lá,
Inciso 5. Na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Lembrar dessa ação indenizatória, o legislador ele deixou muito claro que é qualquer ação indenizatória. Não importa se essa ação indenizatória ela diz respeito à indenização por dano moral, por dano material, por lucro cessante, por dano estético. Qualquer ação que tenha o ânimos, né, a intenção de indenizar, ok? Será o valor pretendido ou a somatória do valor pretendido. Sabe por que eu digo a somatória do valor pretendido? Que lembra que a gente falou num exemplo agora há pouco? Que eu estaria pedindo dano moral, dano material mais lucro cessante? Então, eu estou pedindo uma indenização para essas 3 situações. Indenização para dano moral, para dano material, para lucro cessante. Penso que também, já que eu estou pedindo, resolvi pedir mais dano estético. 4, sim, serão 4 indenizações, por isso será um pedido cumulativo, não é? E o valor será a soma dos... o valor da causa será a soma dos valores pretendidos, tá bom? Inciso 6. Na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia é correspondente à soma dos valores de todos eles. Então, lá, estou pedindo várias coisas. Eu somo o valor de todos eles, de todos os meus pedidos, certo? Faço a somatória de todos esses pedidos. Na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor. Como assim? Olha, lembra que eu falei para vocês que eu estava pedindo na minha ação ou que a pessoa fosse lá e cumprisse com a obrigação de fazer, de pintar a parede, ou que devolvesse o meu dinheiro. O que eu vou pedir nesse caso? O que tiver um maior... o valor da causa, desculpa, o valor da causa constará um maior pedido, o pedido de valor mais alto. Nesse exemplo, não, acho que talvez não fique muito claro, porque pressupõe que um valor é muito próximo do outro. Mas lembra que quando vocês estudaram direito das obrigações, nós vimos que o credor ele não é obrigado a aceitar um bem diverso do que fora pactuado. Ele não é obrigado a aceitar, ainda que o valor do bem seja um valor maior. Por que eu estou me referindo a essa situação em específico? Doutores, vamos pensar junto. Vamos imaginar que, e todo mundo sabe da história do Lada, né? O Lada, que vale aquela fortuna de R$2.500, eu vendi esse Lada para alguém. Vendi o Lada para alguém, no dia de entregar o Lada eu falei, olha, fulano, meu credor, não é? Meu credor, eu até queria te entregar o Lada, mas olha, eu tenho um apreço com esse carro muito grande, eu tenho um valor sentimental por ele muito grande, embora ele valha R$2.500. Sabe o que eu entrego no lugar para você não dizer que eu não cumpri com o vínculo obrigacional? Afinal, eu estudei direito das obrigações. Eu digo para ele o seguinte, olha, aceita a minha Porsche Cayenne Turbo no lugar? O credor é obrigado a aceitar? Não, ele não é obrigado a aceitar. Ele pode. Se ele quiser, ele aceita. Mas se ele quiser, ele não aceita. Pensa que eu fiz essa proposta informalmente para o meu credor. Falei, olha, tudo bem, eu tinha que entregar o Lada, mas eu resolvi que vou entregar a Porsche. Naquele primeiro momento, o meu credor disse, não. Eu quero o Lada, que foi o que nós pactuamos. E eu sei... Eu conheço o direito das obrigações, eu fui aluno da professora Alessandra, eu estudei direito das obrigações, eu sei muito bem que eu não sou obrigada, eu na condição de credor, não sou obrigada a aceitar nenhum bem diverso do que fora pactuado. Aí ele falou isso pra mim e falei, então tá bom, sabe o que vai acontecer? Não é? Eu não, porque eu não faço barraco, mas pensa que essa pessoa aí fez um barraco. Falou assim, não, sabe, então tá bom. Então você vai ficar sem o Lada e você vai ficar sem a Porsche também, porque eu não entrego nenhum dos dois. Aí pensa que o credor,
ele resolveu entrar com uma ação. Isso. Com uma ação, com uma obrigação de dar. Nessa ação com obrigação de dar, ele ainda está querendo Lada, mas ele pensou melhor e lá no pedido da ação, na causa de pedir, não é? Causa de pedir, que é a mesma coisa que... Isso! Fato e fundamento jurídico. Pegou lá, colocou que próximo ao vencimento, o devedor ofereceu, ao invés do Lada, ofereceu a Porsche Cayenne, mas que naquele primeiro momento ele se recusou, mas que agora ele aceita a Porsche Cayenne. Aí lá nos pedidos ele vai fazer a mesma coisa, ele coloca um pedido alternativo, mas nesse caso os pedidos alternativos eles têm valores muito diferentes. Ele coloca aqui, ele quer que a ação seja julgada procedente e que o devedor entregue o Lada ou a Porsche Cayenne conforme ele havia prometido e conforme ele havia oferecido lá atrás. Então, olha, é um pedido alternativo, ou o Lada ou a Porsche, ou o Lada ou a Porsche. Nesse caso, um deles tem um valor maior. Qual será o valor da causa? O valor maior. Tá bom? Certinho? Tranquilo? Então vamos lá. Um dos pedidos alternativos, falamos, inciso 8. Na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Ou seja, eu tenho um pedido principal e um pedido subsidiário. Eu vou dar como valor da causa o pedido principal, certo? Tranquilo? E depois, não é? Eu quero que vocês leiam os incisos do 292 do CPC, 292 do CPC. Nós lemos só os incisos, eu quero que vocês leiam, por favor, os parágrafos, porque aí a gente tem lá as regrinhas dos parágrafos e o artigo 293, até pra gente não ficar aqui assistindo o vídeo pra ler artigo junto, né? Pior é que não é nem ler junto, né? Eu fico lendo pra vocês, tá bom? Bom, por aqueles motivos que eu falei em relação ao tamanho dos vídeos, nós terminamos aí a causa de... o valor da causa, tá bom? E aí a gente volta já para dar continuidade no nosso 319, tá bom? Para continuarmos. Beijo!